Você já percebeu que todo mundo fala sobre ser milionário, mas ninguém fala sobre o caminho até lá? É sempre a história final, o resultado, a conquista. Mas e os passos do meio? E as fases que você precisa passar? E o que realmente acontece quando você vai de 0 a 10 mil, de 10 mil a 100 mil, de 100 mil a 1 milhão? A verdade é que cada uma dessas fases é completamente diferente. Tem seus próprios desafios, suas próprias armadilhas, suas próprias lições. E se você não entende isso, você vai cometer erros que vão te atrasar anos. Você vai aplicar estratégias da fase errada e se frustrar quando não funcionar. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como é cada fase dessa jornada, o que você precisa fazer em cada uma delas, quais são os erros que a maioria comete, e mais importante, o que ninguém te conta sobre crescer financeiramente de verdade. Não é o que você vê nas redes sociais. Não é linear. Não é fácil. Mas é possível. Se você quer entender de verdade como funciona a jornada do crescimento financeiro, fica até o final. E se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse é o tipo de conteúdo que pode mudar completamente sua perspectiva. Vamos lá. Do 0 a 10 mil, a fase mais difícil de todas. Vamos começar pela verdade que ninguém quer admitir. Juntar os primeiros 10 mil é a fase mais difícil de toda a jornada. E não é porque é muito dinheiro. É porque nessa fase você está lutando contra tudo. Salário baixo, falta de hábito, tentações por todo lado. E zero momentum. Nessa fase você está começando do zero. Não tem reserva, não tem investimento, não tem nada trabalhando a seu favor. Cada real que você guarda é puro suor e disciplina. E o pior, 10 mil parece pouco quando você vê gente falando de milhões. Então você até desanima de tentar. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Esses primeiros 10 mil não são sobre o dinheiro. São sobre criar o hábito. É nessa fase que você aprende a guardar, a controlar impulsos, a dizer não para as tentações. É onde você constrói o músculo da disciplina financeira. E sem esse músculo, você nunca vai chegar em lugar nenhum. O grande erro dessa fase é querer ir rápido demais. Você vê uma oportunidade milagrosa de multiplicar dinheiro e mete tudo. E perde tudo. Ou você fica pulando de estratégia em estratégia sem dar tempo de nenhuma funcionar. Calma. Nessa fase o objetivo não é ficar rico. É criar consistência. Deixa eu te contar sobre o Rafael. Ele ganhava 2.500 por mês. Começou guardando 200. Parecia ridículo. Ia levar 50 meses para chegar nos 10 mil se ele só guardasse sem investir. Mas ele não desistiu. Em 8 meses ele tinha 1.600. Aí começou a investir em tesouro direto. Os juros começaram a ajudar. Em 2 anos ele bateu os 10 mil. E sabe o que mudou? Não foi só o dinheiro. Foi a confiança. Foi a certeza de que ele conseguia. Foi o hábito que virou parte dele. Então, se você está nessa fase, foca em consistência, não em velocidade. Guarda todo mês, mesmo que seja pouco. Não tenta atalho. Não caia em promessa de dinheiro fácil. Só cria o hábito. Porque esse hábito é a fundação de tudo que vem depois. Tópico 2. De 10 mil a 100 mil. A fase da tentação e da definição. Quando você bate os 10 mil pela primeira vez, algo muda. Você olha para o extrato e pensa, caramba, eu consegui. Mas é aqui que mora o perigo. Porque de 10 a 100 mil é a fase onde a maioria desiste ou toma decisões burras que destroem tudo. Por quê? Porque agora você tem dinheiro de verdade. 10 mil é um valor considerável. E aí começam as tentações. Ah, posso comprar aquele carro que sempre quis. Posso fazer aquela viagem dos sonhos. Posso investir naquele negócio do meu primo. E pá, lá se vão os 10 mil. E você volta para a estaca zero. Essa é também a fase onde você precisa definir sua estratégia de investimento. Porque guardar na poupança não vai mais te levar longe. Com 10 mil você precisa começar a fazer o dinheiro trabalhar de verdade. Mas cuidado. Não é hora de arriscar tudo em coisa arriscada. É hora de aprender, diversificar, construir aos poucos. O grande erro dessa fase é achar que agora você é expert.
Você tem 10, 20, 30 mil e se sente confiante. Aí você mete tudo numa ação que o cara do YouTube falou que ia explodir. Ou você abre um negócio sem entender nada. Ou você empresta para os amigos. E perde. A arrogância mata mais patrimônio nessa fase do que qualquer outra coisa. Deixa eu te contar sobre a Juliana. Ela juntou 15 mil em 2 anos. Estava super orgulhosa. Aí o cunhado dela veio com uma oportunidade incrível de negócio. Ela colocou os 15 mil. Em 6 meses ela perdeu tudo. Teve que recomeçar do zero. Ela demorou mais 3 anos para recuperar. Foram 3 anos perdidos porque ela não teve paciência. Agora compara com o Marcos. Ele bateu os 10 mil e continuou exatamente igual. Guardando todo mês, investindo de forma conservadora, aprendendo aos poucos. Em 4 anos, ele tinha 80 mil. Sem atalho, sem milagre. Só consistência e paciência. Então, se você está nessa fase, resiste à tentação de gastar. Resiste à tentação de arriscar tudo. Continua guardando. Aprende sobre investimentos, diversifica e deixa o tempo fazer o trabalho dele. Porque essa é a fase mais longa, mas é onde você realmente constrói a base sólida para o milhão. Tópico 3. O poder dos juros compostos começa a aparecer. Agora vamos falar de algo mágico que começa a acontecer quando você passa dos 50 mil. Os juros compostos começam a trabalhar de verdade. E isso muda completamente o jogo. Deixa eu te explicar por quê. Quando você tem 5 mil investidos a 10% ao ano, você ganha R$ 500 de rendimento. É legal, mas não muda muita coisa. Mas quando você tem 50 mil investidos a 10% ao ano, você ganha 5 mil de rendimento. Ou seja, você ganhou em um ano o que levou meses para juntar no começo. E quando você tem 100 mil, são 10 mil de rendimento. Isso é mais que um salário mínimo trabalhando para você. É aqui que você começa a sentir que o dinheiro está trabalhando para você, não só você trabalhando pelo dinheiro. E isso é viciante no bom sentido, porque agora cada real que você adiciona tem um poder multiplicador muito maior. O grande erro nessa fase é relaxar. Você vê o dinheiro crescendo sozinho e pensa, agora posso diminuir o ritmo. Não, é justamente o contrário. Essa é a hora de apertar mais. Porque agora cada real que você coloca tem efeito exponencial. Se você estava guardando 500 por mês, tenta guardar 700. Se era 1.000, vai para 1.500. Acelera. Deixa eu te mostrar a diferença. Se você tem 50 mil e para de adicionar dinheiro, deixando só os juros trabalharem a 10% ao ano, em 10 anos você tem 130 mil. Mas se você continua adicionando 500 por mês, você tem 230 mil. E se você aumenta para 1.000 por mês, 330 mil. A diferença é gigantesca. A Carla entendeu isso perfeitamente. Quando ela bateu os 60 mil, ela viu os juros pingando. E em vez de relaxar, ela fez o oposto. Pegou um freela extra nos finais de semana e passou a guardar o dobro. Em 3 anos, ela estava nos 150 mil. O momentum dos juros mais o esforço extra criaram uma aceleração absurda. Então, se você está nessa fase, não relaxa, acelera, porque agora o dinheiro está do seu lado. Use isso a seu favor. Cada real adicional vale muito mais agora do que valia no começo. Tópico 4. De 100 mil a 500 mil, quando você muda de categoria. Quando você bate os 100 mil, algo muda na sua cabeça e no mundo financeiro. Você oficialmente saiu da categoria guardando dinheiro e entrou na categoria construindo patrimônio. E isso não é só psicológico, é real. As oportunidades que se abrem são diferentes. Com 100 mil, você pode investir em coisas que antes não podia. Fundos de investimento mais sofisticados, imóveis como entrada. Até considerar abrir um negócio próprio com segurança. Você tem margem para tomar riscos calculados. E se der errado, você não volta para zero. Você tem base. Mas aqui mora um perigo gigante. A síndrome do agora eu sou rico. Você olha para os 100 mil e acha que chegou. Relaxa. Começa a gastar mais. Posso comprar esse carro de 40 mil. Ainda sobra 60. E começa a regredir. Ou pior,
Você fica arrogante e mete tudo num investimento arriscado achando que entende. O grande erro dessa fase é esquecer como você chegou lá. Foi com disciplina, consistência, paciência. E é exatamente isso que você precisa continuar fazendo. Só que agora em escala maior. Se você guardava 1.000 por mês, guarda 2.000. Se investia conservador, começa a diversificar mais, mas sem perder a prudência. Deixa eu te contar 2 histórias. O Roberto bateu os 120.000 aos 35 anos. Ele achou que tinha chegado. Comprou um carro de 50.000, fez uma reforma na casa de 30.000, ficou com 40.000 e começou a guardar menos porque já tinha uma base. Aos 45 anos ele tinha 90.000. Ele foi para trás. Já a Ana bateu os 100.000 aos 33 anos. E continuou vivendo exatamente como vivia quando tinha 20.000. Mesma casa simples, mesmo carro básico, mesma disciplina. Só que agora guardando mais porque ganhava mais. Aos 40 anos ela tinha 600.000. A diferença? Ela não mudou o estilo de vida. Ela manteve a disciplina que a trouxe até ali. Então se você está nessa fase ou chegando nela, não muda o que te trouxe até aqui. Mantenha o estilo de vida enxuto. Continua guardando. Acelera se puder, porque de 100 a 500.000, a velocidade aumenta muito se você não atrapalhar o processo. Tópico 5. A verdade sobre o primeiro milhão. Agora vamos falar do primeiro milhão. E eu preciso destruir um mito. Chegar no primeiro milhão não é sobre sorte, não é sobre ganhar na loteria, não é sobre herdar dinheiro, é sobre tempo, consistência e não cometer erros fatais. Se você guardar R$2.000 por mês e investir a 10% ao ano, você chega em 1 milhão em 18 anos. 18 anos parece muito? É. Mas passa de qualquer jeito. A diferença é, você vai chegar nesses 18 anos com 1 milhão ou com nada? Porque o tempo vai passar igual para todo mundo. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. O primeiro milhão não vai mudar sua vida tanto quanto você imagina. Sabe por quê? Porque quando você chega lá, você já é uma pessoa diferente. Você passou 15, 18, 20 anos construindo disciplina, aprendendo, crescendo. O milhão é consequência, não é mágica. E tem outra verdade dura. O primeiro milhão é o mais difícil, porque você faz sozinho. É você contra o mundo. Mas o segundo milhão é mais rápido, porque agora você tem 1 milhão gerando rendimento. A 10% ao ano são 100.000 de rendimento. Se você continuar adicionando 2.000 por mês, você chega no segundo milhão em 7 anos. Menos da metade do tempo. O grande erro nessa fase é achar que chegou e parar. Ou pior, começar a ostentar. Comprar casa de luxo, carro importado, mudar completamente o estilo de vida. E aí o milhão derrete. Porque o custo de manter esse estilo novo consome tudo. Deixa eu te contar sobre o seu João. Ele é dono de uma oficina mecânica. Juntou o primeiro milhão aos 52 anos. Ninguém sabe. Ele continua chegando de Fusca, almoçando marmita, morando na mesma casa simples. Por quê? Porque ele entendeu que o milhão não é para gastar, é para continuar multiplicando. Aos 60 anos ele vai ter 3 milhões. E aí sim, talvez ele relaxe um pouco. Então, se você está perseguindo o primeiro milhão, entenda que é uma maratona, não é sprint. Vai levar anos, mas passa rápido quando você olha para trás. E quando chegar lá, não muda quem você é. Continua sendo a pessoa disciplinada que te trouxe até ali. Tópico 6. O que realmente importa em cada fase. E para fechar, vamos falar sobre o que realmente importa em cada fase dessa jornada. Porque muita gente perde o foco e fica frustrada. Então vou resumir para você gravar. De 0 a 10.000. O que importa é criar o hábito. Não é o valor, é a consistência. É provar para você mesmo que você consegue guardar. É construir a base psicológica. Então não se compare com quem já tem 100.000. Foca em guardar todo mês. Celebra cada 1.000. Esse é seu jogo agora. De 10 a 100.000. O que importa é resistir à tentação. Você vai ser tentado a gastar, a arriscar tudo, a desistir. Não cede. Mantenha disciplina. Aprende sobre investimentos.
Diversifica, mas sem pressa, sem desespero. Essa fase é longa, então respira fundo e continua andando. De 100 a 500 mil, o que importa é não mudar o estilo de vida. Você vai se sentir tentado a viver melhor porque você merece. Resiste. Mantenha o estilo enxuto, porque cada real que você não gasta agora vai virar 5 reais no futuro. Está perto do 1 milhão. Não estraga agora. De 500 mil a 1 milhão, o que importa é acelerar. Você está na reta final. Os juros compostos estão trabalhando pesado. Se você consegue aumentar quanto guarda, aumenta. Pega freelas, busca aumento, empreende do lado. Porque agora cada esforço extra tem impacto multiplicado. E depois do 1 milhão, o que importa é propósito. Porque aí você precisa decidir. Você quer 2, 5, 10 milhões? Ou você quer usar parte para viver melhor? Ajudar pessoas a realizar sonhos? Não tem resposta certa. Mas precisa de propósito. Se não, vira só acumulação sem sentido. Deixa eu te contar sobre a Beatriz. Ela chegou em 1,2 milhões aos 47 anos. E parou para pensar. O que eu quero agora? Ela decidiu. Quero chegar em 2 milhões e aí vou trabalhar meio período para viajar mais. Ela tinha propósito claro. 3 anos depois ela chegou lá. Hoje ela trabalha 20 horas por semana e viaja 4 meses por ano. O dinheiro serve ela. Ela não serve o dinheiro. Então não perca o foco do que importa em cada fase. Não tenta correr antes de andar. Não desiste no meio do caminho. E quando chegar lá, lembra por que você começou. E aí está a verdade completa sobre a jornada do crescimento financeiro. De 0 a 10 mil, você constrói o hábito. De 10 a 100 mil, você resiste à tentação. De 100 a 500 mil, você acelera sem mudar o estilo. De 500 mil a 1 milhão, você aproveita os juros compostos. E depois do 1 milhão, você decide o propósito. Não é fácil, não é rápido, mas é real. E milhares de pessoas fazem esse caminho todo ano. A diferença entre quem chega e quem não chega não é inteligência. É disciplina e tempo. Agora eu quero saber, você está em qual fase? E qual é o maior desafio que você está enfrentando agora? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar experiências. E se você quer continuar nessa jornada com conteúdos que te mostram o caminho real, sem enganação, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago análises profundas como esta. Lembra, o tempo vai passar de qualquer jeito. A questão é, onde você quer estar quando ele passar? Escolhe começar hoje. Um abraço forte e nos vemos no próximo vídeo.